Olá a todos os participantes do segundo seminário do Observatório Constitucional, do Núcleo de Pesquisa Estado e Política e do Projeto Observatório Constitucional. Meu nome é Gabriela Torquato, sou estudante de Direito do quarto semestre do UFMS-CPTL, membro do NUPEPOL e do Projeto Observatório Constitucional. As ADIs analisadas serão da região do Nordeste, em especial do Sergipe e da Bahia. No que tange a ação direta de constitucionalidade número 5486 do Estado do Sergipe, teve-se como requerente a Assembleia dos Magistrados Brasileiros, como requerido a Assembleia Legislativa do Estado do Sergipe, o ministro relator Alexandre de Moraes, e o artigo que foi deflagrado totalmente inconstitucional foi o artigo 30, parágrafo 8º, inciso 2º da Constituição do Estado do Sergipe, que versa sobre a aposentadoria compulsória dos servidores públicos municipais e estaduais, fixando ainda um limite de 75 anos para adquirir essa aposentadoria. No mérito da ação, o ministro relator elencou alguns pontos que tornam o artigo deflagradamente inconstitucional. Primeiro, é que é competência exclusiva da União legislar sobre a matéria da aposentadoria e precisamente sobre os limites de idade para aquisição desse direito. Isso é tão notório que no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal, estabelece-se a aposentadoria aos servidores públicos, dos entes federais, municipais ou estaduais, ainda fixando esse limite de idade de 70 anos ou de 75 anos na forma de legislação complementar. Isso, de certa forma, explicita que apenas por legislação complementar chancelada pela União pode-se legislar sobre a matéria da aposentadoria. E por isso, não há dúvidas de que a Constituição sergipana, nesse quesito, extrapolou uma matéria que não lhe compete. Outro ponto relevante é que esse artigo em questão ele foi emendado à Constituição do Estado do Sergipe pela emenda constitucional número 46 de 2015. Nesse ano já estava em vigência a legislação complementar número 152 de 2015, que versava sobre a aposentadoria dos servidores públicos federais, municipais e estaduais, inclusive fixando esse limite de aposentadoria compulsória de 75 anos. Então, não há o que se falar sobre constitucionalidade desse dispositivo da Constituição sergipana, porque já se havia legislações que versavam sobre isso, e no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição, estabelece que é uma competência exclusiva da União. Então, por isso, essa ação foi deflagrada como totalmente procedente, porque o dispositivo é inconstitucional por extrapolar matérias que são exclusivas da União. Além disso, o STF já tinha chancelado outras ADIs que versavam que esse dispositivo que versa sobre a aposentadoria compulsória e a aposentadoria de maneira geral são dispositivos de produção obrigatória nas constituições estaduais. Então, os legisladores das constituições estaduais não podem inovar e não podem alterar esses dispositivos. Já na ADI 2027 do Estado da Bahia, tem-se como requerente o Partido dos Trabalhadores, o PT, o requerido é a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, o ministro relator Alexandre de Moraes, a data do julgamento é 30 de agosto de 2019, e o objeto da ação é o artigo 59, inciso 5º da Constituição do Sergipe, o artigo 228, caput e o parágrafo 1º, o artigo 220, o artigo 238, inciso 5º da Constituição. O artigo 59, inciso 5º da Constituição da Bahia, versa sobre as competências do município a organizar e prestar serviços públicos de interesse local, esses sendo considerados aqueles cuja execução tem início e conclusão no seu limite territorial e que seja realizado, quando for o caso, exclusivamente com seus recursos naturais, incluindo o transporte coletivo, que tem caráter essencial. Por o ministro relator, esse dispositivo é inconstitucional porque o Estado da Bahia restringe o conceito de interesse local, restringindo como aquele considerado cuja execução tem início no Estado e conclusão dentro desse limite territorial. E isso entra em total desacordo com aquilo que a Constituição prega, que é a autonomia dos municípios para definir aqueles serviços que são considerados como interesse público. Esse tipo de dispositivo está pautado no artigo 30, inciso 1º e inciso 4º da Constituição Federal, que estabelece aos municípios essa autonomia
para legislar sobre as matérias que atendam às necessidades do município. E por isso esse dispositivo é inconstitucional, porque ele restringe um conceito, o Estado da Bahia restringe um conceito que é amplo perante a Constituição Federal. Nesse mesmo liame, o artigo 228, caput e parágrafo 1º também são inconstitucionais, porque estabelecem competência do Estado da Bahia de legislar e instituir políticas públicas sobre o serviço de saneamento básico, principalmente sobre as diretrizes. Ocorre que o STF, na DI 1842, já havia decidido que a questão do saneamento básico é uma política notória de interesse local. Então, deve ser competência do município instituir diretrizes e legislar sobre essa matéria. Por isso é inconstitucional, porque o Estado da Bahia invade uma competência que é exclusiva do município. Porque essas diretrizes de saneamento básico, elas dizem respeito às necessidades do município e também sobre as realidades do município. Além disso, esse tipo de chancela já está previsto na Constituição, como eu já mesmo mencionei, no artigo 30, parágrafo no inciso 1º e 4º da Constituição Federal, que compete ao município disciplinar essas matérias de cunho que atinjam o interesse local. O parágrafo 1º, por outro lado, ele também é inconstitucional porque ele busca fundamento de validade no caput. Então, ele é inconstitucional por arrastamento. Por outro lado, o artigo 230 e 238, inciso 6º, não são considerados inconstitucionais. O artigo 230 versa sobre a possibilidade de cobrar tarifas em decorrência do serviço prestado, no caso do saneamento básico. O ministro entende que isso não é inconstitucional, apenas permite que possa ter cobranças em relação ao serviço de saneamento básico. E isso não afronta o regime jurídico-administrativo. No caso do artigo 238, inciso 6º, não há também inconstitucionalidade, porque esse artigo versa sobre o Sistema Único de Saúde do Estado e atribui ao Estado a participação e a formulação de políticas de execução de saneamento básico. Para o ministro, isso não é inconstitucional, porque essa regra apenas impõe a obrigação e a execução de ações de saneamento básico no município, no Estado, como um todo da Bahia. E isso já é devidamente previsto no artigo 200, inciso 4º da Constituição Federal. Então, não há o que se falar em inconstitucionalidade nesses dois dispositivos. No mais, agradeço a todos os participantes do segundo seminário do Observatório Constitucional pela oportunidade. Cumprimento a todos os participantes do segundo seminário do projeto Observatório Constitucional. Meu nome é Isabelle Caroline Silva, sou pesquisadora bolsista do PIBIC, sob orientação do professor Luiz Fernandes Garbosa. E hoje eu vim trazer para vocês um pouco a respeito das ADIs julgadas pelo STF contra as constituições dos estados do Nordeste, desde 1989 até 2019. Eu vou trazer para vocês duas ADIs. A primeira é a de número 1028 de Pernambuco. Nessa ADI, o STF ele declarou a inconstitucionalidade do artigo 39, parágrafo 3º da Constituição de Pernambuco, que, assim como as outras cartas estaduais, limitava a possibilidade do governador do estado nos seguintes termos: enquanto não sobreviver sentenças condenatórias, nas infrações comuns, o governador não estará sujeito à prisão. Essa ADI ela foi relatada pelo ministro Wilmar Galvão. O seu julgamento foi em 19 de outubro de 1995 e a sua publicação foi dada em 17 de outubro de 1995. Então, trata-se de um autor 9 de outubro de 1995 e a sua publicação foi dada em 17 de outubro de 1995. Então, trata-se de uma outorga de prerrogativa de caráter processual penal ao governador do estado de Pernambuco. Quanto à ADI de número 1374 do Maranhão, teve como relator o ministro Celso de Mello e como requerente a governadora do estado do Maranhão. Na ADI de número 1324 do Maranhão,
Ela teve como relator o ministro Celso de Mello, como requerente a governadora do estado do Maranhão, como procurador o procurador-geral do estado do Maranhão, e foi intimado nela a Assembleia Legislativa do estado do Maranhão. Ela teve como objeto as limitações ao poder constituinte decorrente. Essa DI ela foi julgada totalmente procedente. Ela foi ajuizada contra o artigo 198 da Constituição do Maranhão, posteriormente alterado pela Emenda Constitucional número 13 de 1995. O dispositivo estabelece que o Estado e os municípios aplicarão anualmente, no mínimo, 5% de sua receita de impostos, inclusive a proveniência de transferências na produção de alimentos básicos. O governativo estabelece que o Estado e os municípios aplicarão anualmente, no mínimo, 5% de sua receita de impostos, inclusive a proveniência de transferências na produção de alimentos básicos. O governo do Maranhão alegava que o legislador constituinte estadual não pode legislar sobre matéria da exclusiva competência dos municípios. Portanto, sustentava violação aos artigos 29 e 30, inciso 3º da Constituição Federal, segundo os quais compete ao município instituir, arrecadar e aplicar suas rendas. Nessa decisão, o tribunal, por unanimidade, julgou procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade do artigo 198 da Constituição do Estado do Maranhão, de número 13 de 95. Essa DI ela foi julgada no dia 17 de outubro de 2018. Daria para aprofundar um pouco mais a respeito das ADIs, mas eu tentei ser o mais breve possível. Agradeço a todos pela atenção e pela participação no seminário. Muito obrigada e é isso. Tchau, tchau.